Ontem nós falamos um pouco sobre aterramento, a parte teórica do nosso aterramento específico, e hoje, basicamente, é o cálculo, né? Como é que você tem que avaliar uma resistência, uma resistividade ali do teu solo para que você consiga desenvolver um aterramento. Eu expliquei para vocês um pouco aí da subestação, enfim, outros tipos de aterramentos específicos. Mas temos que, primeiramente, avaliar essa resistividade do solo e o nosso megômetro aqui, nós utilizamos o método de Werner para esta finalidade específica, tá? Aí eu falei ontem para vocês, voltado aqui, como é que eu vou fazer essa medição, cravando essas artes aqui no solo. Eu tenho como resistividade, pelo método de Werner, eu tenho essa resistividade aqui através dessa fórmula específica, que é igual a 2π vezes a distância entre as estacas, que eu tenho várias distâncias, aí eu falei 2, 4 metros, eu tenho uma tabela específica, tá? Onde eu trabalho com essas distâncias. Então, aqui eu tenho um exemplo, distância a cada 2 metros, a cada 4 metros, a cada 8, a cada 16 metros e a cada 32 metros a distância de uma estaca, de uma arte ali para outra. É isso aqui que essa tabela está se referindo. Então, quando você começa a avaliar, você vê que realmente a fórmula da resistividade, resistividade daquele solo, é sempre ali voltado por 2π vezes a distância entre as estacas, vezes a resistência que o megômetro ele vai te dizer ali na tela. Então, se eu for fazer uma medição para o ponto A, do ponto A para o ponto B, ponto C, enfim, todos os pontos, eu vou encontrar valores específicos. Aqui é um exemplo de como ele vai se comportar em uma medição a cada 2 metros. Primeiramente, eu fiz essa medição ali no ponto A, meguei ali no meu instrumento, vou megar, na verdade, né? Você tem que megar. A partir do momento que você megar, vai aparecer uma resistência específica no teu megômetro, lá no visor do teu megômetro. E no caso aqui, essa medição aleatória que nós fizemos, deu em torno de uma resistência de 48 ohms, tá? A partir dessa resistência que eu encontrei ali no meu megômetro, eu vou aplicar a fórmula da resistividade do solo, que é justamente essa daqui, que é a 2π vezes a distância, eu me referindo ao 2, ó, porque eu estou fazendo primeiramente para cá para o 2. Tá? Então, eu tirei essa distância de 2 metros vezes o que o megômetro me apresentou de resistência 48. Π equivale a 3,14 e a fórmula ali é 2 vezes π, vezes a distância entre as estacas, que no caso é 2, vezes o que o meu megômetro ele me deu ali no visor. Eu encontrei, então, uma resistividade de 602,9 ohms, tá? Essa é a resistividade. Como é que ficaria? Aqui está ela. Estou começando a preencher. Eu fiz a primeira medição a cada 2 metros. Para o ponto B, a mesma fórmula específica, 2 vezes 3,14 vezes a distância, que é 2 metros, vezes o ponto o ponto B que eu medi lá, ele deu em torno de um valor de 45,14 ohms. Eu fazendo esse cálculo aqui específico, eu vou encontrar uma resistividade de 566,9. Tá aqui, ó, ponto B, aqui, ó, distância entre 2 metros, 566,9. Ponto C, mesma distância de 2 metros, eu estou fazendo com 3 pontos, tá? Uma mesma distância de 2 metros, e aí eu encontrei uma resistividade de 449,7 ohms, tá? Ohms por metro. Tá aqui o meu ponto C medido, que eu consegui medir em 449,7 metros. Como é que eu encontro essa resistividade média aqui? Eu vou apenas somar esses 3 valores e vou dividir por 3. Aí eu vou encontrar a resistividade média. A mesma coisa, eu vou proceder para cá. Eu vou
cravar as artes no solo a cada 4 metros, vou fazer a mesma situação, vou desenvolver essa fórmula aqui, a resistência, porque eu já mudei para 4 metros, vai me apresentar lá no meu visor. Essa resistência eu vou aplicar na fórmula, vou encontrar no ponto A este valor, no ponto B este valor e no ponto C este valor. Vou somar os três e dividir por 3 e eu vou encontrar uma resistividade média de 521,5 ohms. A mesma situação, só que a distância vai ser agora a cada 8 metros. Então, 8 metros, quando eu megar, ele vai me dar uma resistência ali dele, lá no meu megômetro, e eu vou desenvolver nesta fórmula, vou mudar ali a distância, já que são o que 8, depois eu vou para 16, e assim 32 metros eu vou conseguir encontrar esses valores aqui para preencher esta tabela. E a mesma coisa, eu vou somar os três valores e dividir por 3 para encontrar a resistividade média, assim como eu irei somar esses três valores e dividir por 3 e encontrar a resistividade média e assim sucessivamente, tá? Dessa forma, pelo menos até certo ponto, eu já encontrei todos os valores da distância entre 2 metros, 4 metros, 8 metros, 16 e 32 metros. Eu encontrei uma resistividade média de todos esses valores aqui específicos. Um outro fator para eu entender é como é que vai se comportar essa curva da resistividade média do solo. Aí, aqui no caso, para eu encontrar, eu tenho uma relação específica. Já que eu falei para vocês que o meu valor, ele vai de 539, ele vai de 419 até 539. Então, eu vou aqui traçar uma curva da resistividade média. E eu sei que ele vai de 419 até 539. Então, eu vou aqui nessa curva, ele vai de 419, está aqui, ó, nessa curva aqui. Ele vai de 419. Para eu encontrar essa curva da resistividade média, eu tenho que traçar nesta ali, para avaliar essa profundidade do solo, eu tenho que traçar essa curva. E ele vai de tanto até tanto, com a distância de 2, 4, 6, 8, enfim, 32 metros que eu fiz aí. E aqui ele vai de 419 até 500 e, vamos lá, 539. Está aqui, ó, a minha curva, 419 até 539. Ele está batendo aqui, ó, 539. E aí eu preciso dessa curva de resistividade do solo, porque eu tenho que ter essa relação para eu saber começar a desenvolver aí quantos eletrodos eu vou precisar colocar nessa malha de aterramento. Tá? Então, eu preciso dessa relação. Eu vou plotar no gráfico o valor menor e o valor maior que eu encontrei aqui dessas medições. Valor menor e valor maior. Tá? Eu tracei aqui. Eu vou fazer a relação. Vai ser, a minha relação é resistividade 2, é esta aqui, tá? Resistividade 2 é dividido pela resistividade 1, aqui no caso. Aqui eu posso dizer que ele vai aí numa curva até 544, né? Uma curva máxima aí. Aqui, só um instante. Aí você vai avaliar aqui, você vai avaliar todos esses valores, ó. Eu vou dividir aqui o P2 pelo P1, eu vou encontrar um coeficiente aí de relação de 0,76. Uma curva, uma relação entre esses dois de 0,76. Para eu descobrir essa resistividade média, né, que eu falei ali para vocês, total, geral, eu tenho que multiplicar pela minha constante vezes, aqui no caso, essa resistividade 1. Essa resistividade 1 que eu falei aí para vocês é justamente esta daqui, tá? Toda em vermelho. Então, se eu for avaliar, eu sei que eu tenho 544 aqui de resistividade 1, que é justamente que está aqui nessa linha, batendo aqui nessa linha. Então, eu tenho uma curva aí, uma resistividade de 544.
essa minha constante aqui específica também que eu tenho, tá? Que é o meu 0,94, 80, quando eu vou avaliar aqui, a gente tem as nossas curvas de resistividade, tá? Então, a gente tem todo esse cálculo aí específico para estar fazendo. Temos que avaliar desta forma, primeiramente. Eu ainda não vou me aprofundar muito nesses cálculos, porque eu quero que vocês entendam, a princípio, nesse primeiro vídeo, como é que eu faço um levantamento para preencher esta tabela. Primeiramente, você tem que preencher a tabela, você tem que fazer as medições da distância entre 2, 4, 8, 16, 32 e preencher a tabelinha aqui para conseguir achar uma resistividade média, tá? Tanto do ponto da distância de 2 metros, de 4 metros, de 8, de 16 e de 32. Primeiramente, fiquem com essa parte ainda, iniciando os cálculos, porque depois eu estarei fazendo os outros vídeos voltados para os outros cálculos específicos, tá?